Estamos de volta e hoje o debate é sobre os prós e contras da posse de armas no Brasil. Aqui comigo o vereador do PT, Eduardo Suplicy, a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo, doutora Tânia Prado, e a coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Polak. Eu acho que uma outra questão que é interessante a gente falar é sobre o acesso a uma arma, né? Em relação a preços de arma, cursos, um curso para quem vai ter a posse de arma, a própria licença. Quer dizer, não é acessível também a qualquer pessoa. O tempo, às vezes, que isso leva também. Realmente uma arma ela pode custar a partir de R$ 3.500, uma arma nacional. Quanto? R$ 3.500. Eu nem sei o preço. É um valor, hoje eu até fui conferir, né? Mas esse é um valor realmente muito pesado para um cidadão médio. E aí vem justamente a questão também, o exame psicológico pode custar uns R$ 500, aquela análise que é feita psicológica, a taxa que é paga à Polícia Federal mais ou menos uns R$ 100, então é uma questão também onerosa. Acho que até por isso que não há tantas pessoas realmente que se interessam por adquirir uma arma de fogo. Se formos olhar, eu acredito que a maior parte das pessoas são aquelas que trabalham justamente diretamente com a segurança pública. Mas de toda forma acaba sendo também uma atividade cara, porque é preciso ter o treinamento. Então, além desse valor, tem que se acrescentar o valor do treinamento, o stand de tiro, para que a pessoa faça a prova de habilitação, que também tem uma taxa, né, que é paga para isso. Então, acaba sendo uma coisa mais elitizada. Mas, por outro lado, os criminosos conseguem adquirir com facilidade, infelizmente, no mercado negro. Então, eles conseguem, muitas vezes, adquirir armas importadas pela fronteira. O Brasil tem um território muito extenso, então a fronteira é muito grande. Há diversas formas dessas armas chegarem a esses criminosos. E quando a polícia apreende essas armas, e aí pode ser uma arma longa também, que nós não raras vezes vemos ali, fuzis na mão de criminosos, essas armas estão muitas vezes com a numeração raspada e fica até difícil de rastrear como foi o caminho para essa arma chegar até o criminoso. Então vejam que é uma questão bastante complexa, né? A questão das armas lícitas, e não podemos nos esquecer das armas ilícitas também. E na verdade o Estado realmente precisa ser mais atuante, mais presente também na repressão desse tráfico de armas, que entram em grande número, infelizmente, no nosso país. A gente tem outro dado aqui que eu queria passar. No Brasil, são dados do Ministério da Saúde, né, que dão conta de que os suicídios aumentaram 18% entre 2010 e 2016. Quer dizer, tendo uma arma em casa, isso também poderia se agravar, na opinião de vocês? Poderia. Essa correlação ela é bastante forte, inclusive tem vários estudos que utilizam a quantidade de suicídios cometidos com arma de fogo como uma aproximação da quantidade de armas que tem disponível numa sociedade tão forte que é essa relação. Justamente porque a arma ela é um objeto que ela promove, né, uma ação letal com poucos movimentos, quer dizer, um movimento de 1 segundo você consegue ter uma ação letal com muita efetividade, muito mais efetiva do que qualquer outro meio de tentativa de suicídio. Então, o que acontece ela facilita essa ação impulsiva, tanto para o suicídio quanto para agressões a terceiros, e ela não dá chance de sobrevivência. Então, é relativamente comum ter casos de tentativa de suicídio em que a pessoa sobrevive e depois leva uma vida normal, nunca mais passa por um episódio desse. A arma ela não dá uma segunda chance. Então, isso é uma questão muito importante e que, de novo, se torna mais grave a questão da extensão do período de registro para 10 anos. Nessa análise psicológica que é feita, a pessoa enfim, colocada a responder sobre situações tanto de resposta sob pressão, sob estresse, como ela encara, enfim, relações com outras pessoas, mas também sobre a tendência a cometer suicídio. E o decreto enfraqueceu esse controle, estendendo o registro para 10 anos. Junto com esse decreto, vem algum tipo de política pública também relacionada a informações de cuidados, né, que as pessoas devem ter com relação à posse de armas? Há algo nesse sentido? O decreto apenas dá aquela menção, né, de que a pessoa se compromete a ter um cofre, né, como foi mencionado aqui, um cofre ou um local seguro quando ele tem crianças e adolescentes ou uma pessoa com uma incapacidade mental na sua casa. Então, ele se compromete a guardar essa arma.
que é até uma questão também que suscitou um pouco de debate sobre outro ponto de vista. Se o indivíduo for trancar uma arma dentro de uma gaveta, etc., qual a utilidade que ela vai ter no momento que um criminoso eventualmente chegue na sua residência? Também há um certo paradoxo nesse dispositivo. Então, por isso que eu acho que talvez assim, uma forma melhor seria de enfrentar esse problema, essa questão, já que foi aprovado o decreto, já que está vigente, que sejam feitas campanhas e conscientização, inclusive de quem também trabalha na segurança pública, para evitar que essas armas caiam na mão de pessoas ou que estão com algum problema psicológico, ou dentro da família, né, de quem tem a posse da arma, ou até mesmo que tenha as crianças e adolescentes em casa. Então tem que haver uma conscientização. Eu acho que é uma contrapartida que o Estado realmente deveria pensar, já que está liberando mais a posse, então que seja colocada também a medida preventiva, né? Até porque acho que até me lembrei dessa, na Lei Maria da Penha, né, até vi isso recentemente, se o indivíduo ele praticar algum ato contra a mulher, aquilo ali já é passível de ser comunicado à polícia e o juiz determinar que seja retirado a posse, mesmo a posse, né? Só o porte, não, a posse da arma daquele cara, porque ele pode justamente agredir sua esposa, sua família. Então há um mecanismo, mas é preciso também que a Defensoria Pública trabalhe com a celeridade necessária nos casos em que as mulheres vítimas de violência comuniquem que seu esposo tem arma e que está ameaçando. Quer dizer, a gente pode dizer também que faltou debate nessa questão, vereador, com a sociedade civil? Acredito que sim, deveria haver um cumprimento à TV Câmara por proporcionar esse diálogo conosco aqui, porque certamente colabora para esclarecer o assunto. E eu volto a dizer, na medida em que aquela pessoa, por exemplo, aquela moça que por falta de alternativa porque não consegue dar de comer em casa para as suas crianças, a sua avó, resolve vender o seu corpo, aquele jovem, aquele rapaz que por razões semelhantes resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como, por exemplo, o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, o dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que surja pela frente, às vezes até o caminho da criminalidade, e vai dizer agora, graças a poder sustentar cada pessoa na minha família, eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica vai, inclusive, elevar o grau de liberdade e dignidade para cada um e diminuir muito a necessidade de armas na sociedade. Tem uma outra questão que é em relação à legítima defesa, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, talvez, doutora Tânia, até onde vai essa legítima defesa em termos jurídicos mesmo, enfim. Recentemente, no pacote de medidas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele até colocou como uma proposta para ser colocada em projeto de lei e tal, esse assunto da legítima defesa, e acabou alargando para algumas situações, se a pessoa estiver se sentindo com medo, ameaçado e tal, alargou um pouco, porque algumas vezes os policiais não se sentiam seguros para agir, porque, né, principalmente os policiais, porque muitas vezes a situação de confronto ele tem que decidir em segundos e aquilo ali é muito difícil para o policial. E muitas vezes ele acabava sendo alvejado porque não sentia segurança jurídica mesmo de agir e depois ter que responder por um homicídio, etc. E fora a questão também de territórios impenetráveis que o Estado não consegue entrar, tamanho domínio do crime. Bom, a legítima defesa é um direito realmente da pessoa, do indivíduo, sempre que ele estiver sendo ameaçado ou na iminência de sofrer uma agressão. Mas essa reação tem que ser proporcional, e aí é que vem vários conflitos. Se for apenas uma ameaça ao seu patrimônio, será que isso lhe dá direito de matar outra pessoa? Não, não dá o direito de matar. Mas se alguém estiver colocando uma arma, né, isso na visão jurídica, e aí ele tem o direito de reagir. Bom, na prática é muito difícil realmente um indivíduo exercer esse direito à sua legítima defesa, principalmente quando não é um policial e não está com uma equipe, ele está sozinho, surpreendido, como foi comentado aqui. E até mesmo os próprios policiais são vítimas
de violência quando eles tentam se defender e não dá tempo porque o criminoso chegou antes. E aí que vem aquilo que eu falei, que até suscitou bastante debate, eu falei outro dia sobre isso. Antes de se pensar em reagir, em sacar a arma e tal, a pessoa tem que estar em estado de alerta, tem que estar atento. Infelizmente, qualquer cidadão consegue evitar ser assaltado, abordado por um criminoso, ou até mesmo uma situação de estupro, uma situação gravíssima, se estiver prestando atenção. E hoje em dia as pessoas sempre estão apressadas, olhando o celular no meio da rua, distraídas com outras coisas, né? Então, eu acho que antes de chegar ao ponto em que a pessoa precise reagir, estar armada, etc., ela precisa estar atenta. Isso vale para qualquer pessoa, qualquer policial, estar atento para que não seja alvo fácil de criminosos. Então, realmente é algo que é mais fácil e com consequências muito mais tranquilas do que uma legítima defesa. Mas se chegar ao extremo que, mesmo prestando atenção, mesmo tomando cuidado, o criminoso chegou, nós vemos várias situações em que a reação foi suficiente ali para neutralizar o ataque do criminoso. Mas realmente é um peso. Você ter uma arma não é uma coisa agradável, há o peso da responsabilidade. E justamente se um policial é flagrado com uma arma pelo criminoso, ele vai querer matar o policial. Então é por isso que tem que estar atento, treinado, e aí tem que ter, né, aquela clássica que a gente sempre fala, um investimento na polícia, para que a polícia tenha justamente pessoas treinadas para reações tanto em serviço como num horário de folga. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. E um agradecimento especial à sua audiência. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, é só acessar saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.